Como é bom podermos louvar a Deus, como é bom podermos adorar e reconhecer o quanto Deus é único, digno de todo louvor, de toda adoração. Que nós possamos nunca deixar passar essa verdade diante dos nossos olhos, que Deus é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Renunciar o nosso eu, rever a maneira como nós estamos vivendo e em tudo glorificá-lo. Que nós sejamos moldados por essas verdades e que esses louvores que nós aqui cantamos, bíblicos, profundos, se tornem verdade em nossas vidas, que não seja da boca para fora, mas que seja um reflexo, nós externalizando aquilo que de fato estamos buscando viver em conformidade com a verdade da sua palavra, e que nós possamos nesse momento meditar na sua palavra, que nós possamos ler, fazer a leitura da palavra, compreender aquilo que foi dito, aquilo que para o qual que instrução essa palavra traz, e que isso possa fazer sentido em nossa vida. Isso possa fazer sentido no princípio, impactando a ponto de mudar a maneira como nós pensamos certas coisas na nossa vida, e que sejamos então por ela moldados. Eu convido você a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, desculpa. No capítulo 4. Eu vou fazer a leitura primeiro de todo o capítulo, mas nós devemos expor principalmente, meditar principalmente nos versos 1º ao verso 8º, tá? Esse capítulo nós vamos dividi-lo em algumas mensagens, possivelmente, para nos aprofundarmos mais sobre os temas que estão aqui trabalhados, mas prestemos atenção e acompanhemos a leitura fielmente da palavra do Senhor, que diz: finalmente, irmãos, escreve Paulo, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lasciva, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, e que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar a Deus. Pai bendito,
Clamamos, Senhor, mais uma vez pelas tuas muitas misericórdias, Senhor, as quais nós precisamos. Que a nossa indignidade não comprometa a absorção, a compreensão da tua palavra. Que a minha impureza não comprometa a profundidade, a riqueza, a pureza da tua palavra. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, do coração da tua igreja, sejam agradáveis na tua presença. Tu és a nossa rocha. Teu Espírito é a nossa luz. Sem ti, Senhor, nós não queremos dar nem mais um passo. Mas desejamos, Senhor, ser moldados continuamente. Desejamos, Senhor, ser alimentados continuamente com a tua palavra. Que ela possa ser refletida em nossos pensamentos, em nossa maneira de viver, naquilo que falamos uns com os outros, naquilo que investimos no nosso tempo, os nossos recursos desse mundo. Que glorifiquemos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu tenho procurado fazer uma exposição consecutiva dessa carta e temos agora chegado ao capítulo 4 dela, onde os primeiros 8 versos, que será objeto da nossa reflexão nesse momento, eles dizem assim, e eu vou ler novamente os primeiros versos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lasciva, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sartre, que quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Eu vou me deter bem menos na elucidação do texto, porque nós já fizemos isso nos textos anteriores, que nós expomos aqui da carta aos Tessalonicenses. Mas, relembrando alguns pontos-chave na nossa compreensão aqui. Essa segunda viagem missionária de Paulo fez com que ele passasse a Macedônia e então pregasse ali em Filipos, Tessalônica, depois Bereia, até chegar na Grécia, onde ele passa então por Atenas e Corinto. Nessa segunda viagem, Paulo, Silas e Timóteo, eles chegam em Tessalônica pela primeira vez, eles pregam na sinagoga, muitos dos judeus e muitos dos gregos que ali estavam são transformados pelo poder do Evangelho, mas alguns judeus, como Lucas vai escrever lá em Atos 17, capítulo 5, judeus movidos pela inveja, revoltaram a cidade contra Paulo, contra Silas, contra Timóteo, contra aquelas pessoas que estavam ali abraçando o Evangelho de Cristo, acusando eles de traição contra César, porque falava de um reino de Deus, de um reino eterno de Deus, que contrastava com o reino desse mundo. Então Paulo chega em Atenas, Paulo sai dali de Tessalônica, passa por Bereia, chega em Atenas, faz, não, Timóteo, volta e vai ver como é que estão os crentes lá em Tessalônica. Timóteo volta para lá. Paulo sai de Atenas, vai para Corinto, Timóteo retorna de Tessalônica, traz notícias daquela igreja. Paulo se alegra com as notícias daquela igreja. Então ele resolve escrever. Timóteo, mal ter chegado de viagem, já vai voltar de novo com uma carta de coisas que Paulo queria falar àquela igreja, exortar aquela igreja. Então Timóteo, trazendo notícias da igreja, retorna então com uma carta de Paulo, falando sobre a alegria dele. Primeiro, a alegria dele de encontrar ali uma igreja viva, de encontrar ali uma igreja que possui marcas profundas, genuínas, de uma igreja verdadeira. Uma igreja que se amava, uma igreja que tinha uma fé firme, uma igreja que buscava constantemente a santificação, refletir a santificação e pregar o amor de Deus. Uma igreja viva. Uma igreja que evangelizava, uma igreja que o amor e a maneira como se tratavam os irmãos era conhecido por toda a Macedônia.
Paulo, então, vai tratar nos 3 primeiros capítulos dessa carta, dessa relação pessoal que ele tinha com aquela igreja, desse prazer e dessa alegria de receber tais notícias, de sonhar com a igreja no momento que voltariam a se reencontrar. E aqui no capítulo 4, Paulo prepara o fim da sua carta com algumas importantes exortações. Primeiro, em termos gerais, falando sobre a santidade de vida que aquela igreja deveria buscar, recomendando o amor fraternal entre os irmãos e vários outros ofícios derivados, então, das exortações que aqui são colocadas por Paulo. Paulo trata, dos 2 primeiros versos, de fazer essa transição. Tivemos ali uma relação muito pessoal, tivemos ali uma carta muito pessoal nos 3 primeiros capítulos sobre a relação de Paulo com aquela igreja. Agora nós vamos ter algumas exortações finais. Então, como se Paulo dissesse, olha, bacana, quero estar com vocês estão progredindo bem, vocês se amam, as notícias são ótimas. E agora, irmãos, olha, preste atenção, e agora tenho aqui algumas orientações a dar. E ele vai falar isso nos versos 1 e 2, quando ele diz, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. É curioso que Paulo trata aqui, ele faz essa transição, finalmente, irmãos, nós rogamos, nós exortamos o Senhor. Ele tinha autoridade pastoral para exigir que aquela igreja tivesse seu conhecimento e seu comportamento moldado, mas ele faz isso com um rogar, com um pedido àquela igreja. Um pedido e, ao mesmo tempo, um encorajamento àquela igreja. Vocês estão indo bem, mas continueis progredindo. Paulo vai tentar motivar aquela igreja a continuar dando passos importantes acerca desse processo de santificação que já era evidente na comunidade à sua volta. Moody, ele comenta aqui dizendo que Paulo não seria fiel à sua vocação pastoral, nem à sua preocupação paternal, se não aproveitasse cada oportunidade para dar instrução espiritual. Para cumprir a lei do amor, ele tinha que dizer coisas indispensáveis, lições, exortações importantes para o progresso daquela igreja. O relatório de Timóteo foi principalmente encorajador, mas sem dúvida incluía certas questões que Paulo se apressou em tratar já nessa primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo queria motivar aquela igreja. Eu moro do lado de um box de CrossFit e tem uma coisa que eu percebi. Primeiro que o repertório desses lugares é bem ruim, né? Mas isso também tem uma questão de gosto. E você é obrigado a ouvir aquela música ali durante quase que o dia todo, principalmente quem está de home office. E outra coisa, eles gostam de gritar muito. Mas é um grito encorajando as pessoas a talvez se superarem de alguma forma. E de algum modo Paulo tenta fazer isso aqui. Paulo não está gritando, pelo contrário, de uma maneira muito mais sutil, muito mais moderada. Paulo está encorajando aquela igreja a se superar, a avançar um pouco mais. Está bacana, a gente vê a firmeza da fé, é notório, todo mundo sabe disso. A gente vê o amor de vocês, o amor esforçoso, como vocês se esforçam para amar uns aos outros, para cuidar uns dos outros. Nós vemos uma esperança viva de vocês na graça de Deus, mas vocês precisam continuar progredindo. Sabe, é como aquele filho chega, pai, tirei 9. Prova difícil. Todo mundo tirou nota baixa, foi uma prova muito dura, tirei 9. Boa, muito bom 9, mas vamos caminhar para um 10? É mais ou menos isso que Paulo está tentando fazer aqui. Finalmente, a palavra marca essa transição importante da manifestação das afeições de Paulo, compartilhada nos capítulos anteriores, a exortação que ele passa a fazer, sugerindo que a conclusão da carta vai se aproximando. Ele vai terminando a sua carta. Paulo procura então tratar questões culturais dos Tessalonicenses que poderiam comprometer o progresso da sua santificação. Como o mundo à nossa volta pode comprometer o progresso da nossa santificação. Como a cultura dominante do presente século pode comprometer o processo e o progresso da nossa santificação. O valor que nós damos às coisas desta vida, aos rudimentos desse mundo. A maneira como as coisas desse tempo tomam o nosso tempo.
a maneira como nós investimos, dedicamos os nossos recursos desse mundo, o nosso tempo, a maneira ou o valor daquilo com o qual nós empreendemos maior esforço nessa vida. Ele educa os tessalonicenses para uma vida santa e os confirma no seu exercício. Ele vai dizer, olha, santidade é algo que exige um exercício diário para progredir. Santidade é um processo progressivo na vida do crente. Não é um título, não é um vale que você guarda na carteira para usar quando precisar. Santidade, ela é um processo. Ela é algo que começa a acontecer no momento da nossa justificação. Eles haviam aprendido antes qual era a regra, qual era o método para uma vida piedosa. E agora Paulo invoca isto à memória deles, assim como aprendestes. Nós passamos tantos domingos diante da palavra do Senhor, ouvindo exposições, mensagens, ou congressos, participando de congressos, seminários, tantas informações, tantas exposições da palavra de Deus, que nos ensinam sobre o modo de viver. E ainda assim não é o bastante. E ainda assim não é suficiente para nos sustentar diante de certas tentações que nós teimamos em cair. Por isso Paulo exorta que nós compreendamos a necessidade de nos esforçarmos diariamente, de nos exercitarmos diariamente. Continueis progredindo cada vez mais, diz Paulo. Ele não os exorta simplesmente a andarem em santidade, mas a progredir. Paulo os faz lembrar da maneira como haviam sido instruídos. Considera que quando os convoca ao progresso, é porque eles tinham instrumentos, eles tinham as ferramentas necessárias para isso. E essa é a compreensão que nós precisamos ter enquanto igreja. Nós temos os instrumentos, nós temos a ferramenta necessária para termos uma fé, uma santidade progressiva, para avançarmos no Senhor, para crescermos no conhecimento de Deus, para nos aperfeiçoarmos em conformidade com a palavra de Deus. Continueis progredindo cada vez mais. Deus ordena e nos capacita para a santificação. No capítulo 3, ele trata da santidade como um estado. Nós fomos santificados. No capítulo 3, ele havia dito isso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, como todos os santos. Paulo vai falar sobre um estado, sobre nós termos sido separados para Deus. Separados, e esse processo ele vai chamar de santidade. Aqui, Paulo vai tratar da santificação, não mais simplesmente como um estado, mas como um processo, como algo no qual nós precisamos progredir, evoluir, continuar seguindo. De acordo com a pergunta 35 do breve catecismo de Westminster, santificação é obra da livre graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser. Se eu parasse a resposta da pergunta 35 até aqui, ela estaria perfeitamente conformada com o capítulo 3 de Tessalonicenses, quando Paulo vai falar de santificação como estado. Santificação é obra da livre graça de Deus. Foi Deus que operou em nós, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser. Deus nos regenerou. Deus nos tornou santos, separados. Mas aí a resposta continua. Nós somos renovados em nosso ser, segundo a imagem de Deus, e somos capacitados mais e mais a morrermos para o pecado e vivermos para a retidão. Isso é progresso. Isso é processo. Fomos separados por Deus, fomos santificados. Nós agora somos habilitados, capacitados a morrermos cada vez mais para o pecado, a vivermos para a retidão. Isso é progredir em direção ao alvo. Caminhar em direção a uma vida mais santa, a refletirmos mais e mais o caráter de Deus. Ora, há uma lei aqui prescrita a nós, que esqueçamos as coisas que para trás ficam e que intentemos, que busquemos sempre fazer maior progresso na nossa santificação. Esse é o motivo pelo qual nós estamos ainda aqui. E essa é a capacidade a qual o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito vivificador, o Espírito Santo de Deus, nos habilita, nos capacita
a viver na presença dele. Contudo, eles deveriam ser ainda mais cuidadosos em fazer progresso na doutrina que haviam recebido. Paulo contrasta, então, a necessidade de sua santificação com a sua cultura perversa, com a cultura perversa que rodeava os tessalonicenses. A cultura grega era uma cultura extremamente promíscua. A cultura grega, a própria cultura litúrgica, os cultos litúrgicos gregos, eles eram extremamente promíscuos. Eles atentavam intimamente para relações de orgia, de prostituição. Era comum naquele contexto. A prostituição cultural era algo rotineiro naquele contexto. Paulo, então, confrontando a cultura daquela geração, não permitindo que os tessalonicenses, uma vez transformados pelo poder do Evangelho, fossem moldados por aquela cultura, ele os exorta a progredirem na doutrina que haviam recebido, segundo a palavra do Senhor, o qual difere do padrão moral também dos nossos dias. Apesar de sua autoridade pastoral, Paulo roga, ele não manda, ele não exige, ele demonstra o sinal de humildade, de modéstia, que deve acompanhar as instruções pastorais, nossa liderança, uma liderança amorosa, mas também exemplar, carismática, não rude e autoritária, mas que não passa a mão na cabeça dos nossos erros, antes nos exorta a caminharmos e progredirmos em nossa santificação. Paulo vai falar que a necessidade de santificação é clara. Essa é a vontade de Deus. O motivo pelo qual nós devemos buscar progredir em santificação é porque essa é a vontade de Deus. E talvez não precisemos nem nos delongar muito a esse respeito. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus. Versos 3 ao verso 7 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lasciva, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas as coisas, como antes vos avisamos, e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Depois de uma palavra geral de estímulo, o apóstolo ele ataca o problema que tem pela frente: a prostituição, a promiscuidade, a lasciva, a conduta cultural daquele povo, ali em meio àquela geração tão influenciada pela cultura grega, pelo culto grego, pelo modo de viver grego. Há quem diga, e aí muitos historiadores relatam situações em que as próprias esposas dos imperadores serviam nos prostíbulos de Roma. Na Grécia não era diferente, que na Grécia se dizia, e vocês vão achar muito moderno isso, na Grécia se dizia que as mulheres se casavam para se divorciar e se divorciavam para casar. Talvez se aplique aos nossos dias. Talvez se aplique a esse modo de viver tão amplamente abraçado pelo feminismo do nosso tempo. As mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam para casar. Tamanha era a promiscuidade. Era tão natural que era aberto a publicação de relações extraconjugais. As pessoas se relacionavam antes do casamento, depois do casamento, fora do casamento, de todas as formas. Isso não parecia algo tão absurdo. Porque esta é a vontade de Deus, Paulo diz. Quando Paulo afirma à igreja, esta é a vontade de Deus, ele quer dizer que fomos chamados por Deus com este propósito, a nossa santificação. Com esta finalidade é que nós somos cristãos, que vos santifiquemos a Deus, que busquemos a santificação. Cada um possui seu corpo como uma casa onde habita, porquanto nós devemos cuidar e guardar do nosso corpo. Guardar que ele seja puro de toda imundícia, renunciando ao mundo e nos purificando das contaminações da carne. Nos ofereçamos então a Deus como que em sacrifício, pois nada lhe pode ser oferecido que não seja puro, que não seja santo. Quando nós dizemos que estamos oferecendo os nossos corpos a Deus como nosso culto racional,
Nós precisamos ter em mente o que está por trás disso. Porque nada pode ser oferecido a Deus que não seja puro, que não seja santo. Romanos 12, verso 1 diz isso: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Além da constante pressão de judaizantes e hereges, uma grande tentação era enraizada naquela igreja, ou em toda a igreja primitiva, que trazia talvez maior vexame do que todas as outras contaminações ou heresias, era a imoralidade. A imoralidade era um problema sério naquele tempo. A imoralidade é um problema sério nos nossos tempos. Quantos líderes de igreja, pastores, presbíteros, quantas famílias são destruídas dentro da igreja por causa da imoralidade? Por causa do desejo alimentado de lasciva no coração. Quantas pessoas têm seus lares destruídos, têm igrejas destruídas, divididas, partidas, por causa de condutas imorais de pessoas que deveriam guardar os seus corpos em santificação. Paulo traz razões contundentes, fundamentando a moralidade na vontade e vocação de Deus, natureza do Espírito Santo que habita nos crentes, relacionando a conduta da igreja à santificação, ou melhor, o processo progressivo de sua santificação. A questão da imoralidade ela era tão séria que no próprio Concílio de Jerusalém, que nós temos relatado lá em Atos, o tema é trazido, onde havia sim uma necessidade de falar para os líderes de igrejas: proíbam a fornicação, proíbam a imoralidade sexual, proíba o sexo fora do casamento. Tamanha era o modo como isso era praticado. Em Atos capítulo 15, nós temos o relato desse concílio de Jerusalém, trazendo o alerta sobre uma coisa tão vexatória para a igreja. A santificação honra o sexo, ao contrário do que a prostituição faz. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo vai mostrar que o casamento dá oportunidade ao controle das paixões e não à sua vazão desenfreada. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Peço que os irmãos em casa e aqui que estão participando da gravação do culto possam abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Eu vou ler o verso 1 e o verso 2. Note que eu falei de impureza e imoralidade na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ali na Macedônia, ao norte da Grécia. E agora na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai tratar do mesmo problema. 1 Coríntios capítulo 7, versos 1 e 2 vai dizer: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Depois Paulo vai discorrer ainda mais nos próximos versos sobre como deve ser a conduta de cada um. Mas expressões como tem a sua própria mulher, um ou outro, o marido a sua esposa, ou ainda a esposa ao seu marido, expulsam qualquer sombra de permissão ou de permissividade da palavra de Deus, da igreja para com a poligamia ou para com o sexo fora do casamento. Qualquer coisa diferente disto é adultério, é imoralidade, impureza sexual, pornografia, é uma violação da palavra do Senhor e do matrimônio. O desejo lascivo, o desejo promíscuo que leva o homem à pornografia ou a mulher à pornografia, implica num desejo propositado de se entregar aos baixos instintos sexuais. E isso é imoralidade, é vexame para a igreja. É o contrário de progredir em santidade. É o contrário de fazer a vontade do Senhor. Em nosso contexto, mesmo no casamento, quando imagens pornográficas são usadas para satisfazer os desejos sexuais, o cônjuge é defraudado. A pornografia rompe os laços do matrimônio, fazendo com que cometamos adultério. Como Cristo nos ensina em Mateus 5, versos 28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Estímulos à pornografia estão muito próximos de todas as pessoas.
estímulos à imoralidade estão muito próximos de nós. Talvez a um clique do nosso celular, dos nossos smartphones, dos nossos tablets, iPads, computadores. Nós somos profundamente bombardeados em todas as redes sociais. E não simplesmente por pessoas que vivem de pornografia ou de imoralidade, muitas vezes pela maneira como nos conduzimos, explorando sexualmente os nossos corpos. E digo isso mesmo, pessoas de dentro da igreja. Expondo os nossos irmãos e irmãs à pornografia, à imoralidade sexual, à impureza sexual. A pornografia, além de uma quebra do pacto do casamento, torna-se então um vício escravizador. A imoralidade sexual nos faz ver o outro como um objeto da nossa autogratificação. Homens que deveriam proteger e guardar as mulheres, cobri-las, por causa do pecado, procuram despi-las como prostitutas ao seu prazer. Este comportamento é atribuído aos gentios. E a definição de Paulo é simples: aqueles que não conhecem a Deus. Com isso, e acho profundo pensarmos dessa forma, Paulo vai contrastar o crente do ímpio, não pelo seu autocontrole, não por aquilo que é exterior, mas Paulo vai contrastar o crente do ímpio pela sua intimidade e conhecimento de Deus. A essência do conhecimento de Deus é refletida em amor e obediência. O que difere o ímpio do crente não é simplesmente o seu autocontrole, porque Deus conhece o coração de cada um. O que difere o ímpio do crente é o constante progresso de sua santificação. É o quanto ele conhece a Deus, ama a Deus e obedece a Deus. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A recomendação de Paulo é bastante prática e direta. Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ele aplica o significado à castidade. Isto é, ninguém ultrapasse os limites da decência. Ninguém se aproveite de seu irmão. E a expressão da palavra aqui, ela diz respeito até a um defraudar, a um ultrapassar os limites da decência, até com violência. O defraudador, o ímpio que aqui agir em sua impiedade, pode ter alguma vantagem sobre o seu irmão ou seu próximo. Pode tirar dele até algum prazer momentâneo. Mas o apóstolo adverte sobre algo que nós devemos temer duramente. O Senhor é o vingador, que providenciará que toda a justiça seja feita. Qual atitude, então, deve ter o homem em relação a essas verdades? Como nós devemos compreender, abraçar, como nós devemos ser moldados por essa verdade? Paulo vai dizer que quem rejeita essas coisas não está rejeitando a homens. Quem rejeita essas coisas está rejeitando a Deus. Uma vez que nós deixamos de lado o modo de viver santo, uma vez que nós deixamos de lado a conduta em conformidade com a palavra do Senhor, para vivermos a inclinação do nosso próprio coração, nós estamos fazendo tal qual Adão e Eva lá no Éden. Nós estamos dizendo: Senhor, eu não quero estar debaixo da tua autoridade. Eu não quero estar conformado com as tuas ordenanças. Eu quero viver em conformidade com os desejos do meu coração. E a cobiça então dá a luz e gera o pecado. Quem rejeita as ordenanças de Deus, rejeita a Deus. Quando o povo lá, em Juízes, em Samuel, começa a rejeitar a autoridade dos juízes, pede um rei. Não para que seja reinado em conformidade com a palavra do Senhor, mas que lhes pudesse fazer parecidos com as outras nações. Deus diz: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Quem rejeita a autoridade de Deus, quem rejeita o senhorio de Deus, quem rejeita a necessidade do nosso progresso e santificação, está rejeitando o próprio Deus em sua vida. Calvino comenta que, a partir disto, ele conclui que todos os que rejeitam esta doutrina, rejeitam não os homens, mas a Deus. O autor deste chamado, que é totalmente rejeitado, tão logo este princípio
quanto à novidade de vida seja subvertido. Ora, diz Calvino, a razão pela qual ele se levanta tão veementemente é porque sempre existem pessoas libertinas que, embora destemidas, desprezem a Deus, tratam com ridículo todas as ameaças do seu juízo e, ao mesmo tempo, têm em menosprezo todas as injustiças quanto a uma vida santa e piedosa. Tais pessoas não devem ser ensinadas, mas devem ser golpeadas com duras repreensões, como pelo golpe de um martelo. Paulo diz que pessoas que abandonam, Calvino comentando esse texto, diz que pessoas que abandonam a verdade de Deus, trocam a verdade de Deus pela mentira, como Paulo adverte aos romanos, também tratando sobre impureza sexual, devem ser golpeadas com duras repreensões. Tal é o absurdo de rebelar-se contra Deus. Tal é o absurdo de não crer, de não temer o juízo de Deus. Quando nós consideramos subverter a vontade de Deus, quando nós consideramos rejeitar, rebelar-nos contra a vontade de Deus, o que nós estamos dizendo é: Deus, tu não és justo o suficiente para me punir, ou eu não tenho medo da tua punição, por isso eu peco. Por isso eu faço algo que é contrário à tua palavra. Eu não tenho medo. Louco, diríamos nós, em consciência pura. Mas muitas vezes somos nós mesmos que agimos como louco, quando deixamos a verdade de Deus e nos entregamos à impureza dos nossos corações. Rejeitar, desprezar, tratar como indigno a ordem de buscar a pureza é infringir a lei, pois Deus colocou o Espírito dentro do crente para fazê-lo santo, para fazê-lo progredir em santidade. Aqueles a quem ele habita são convocados a refletir a sua santidade. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo, disse o Senhor. Aqueles, então, que declaram claramente que o Senhor é o seu Deus, devem viver em conformidade com essa palavra. Tal declaração é claramente uma exortação individual a cada um de nós, pessoal. Paulo fala isso à igreja de Tessalônica, mas ele está falando ao nosso coração. A palavra de Deus fala ao nosso coração individualmente, pessoalmente, mas também como igreja, como família, como nação, como povo. Atentemos para que não sejamos pegos rejeitando a autoridade e a palavra de Deus. Porque rejeitar obedecer à palavra do Senhor é rejeitar o próprio Senhor da palavra. Fomos chamados para algo, diz Paulo. Para que nós somos chamados? Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Cada um de nós, igreja de Cristo, foi chamado para a santificação. A salvação tem um propósito, um objetivo para o chamado, e é a santificação. Impureza não é o propósito do nosso chamado. Impureza não é o alvo do nosso chamado. Impureza nem deveria fazer parte do nosso progresso em santificação. Paulo reitera seu ensino anterior, reforçando que a vontade de Deus estabelece que o crente deve viver em constante processo de santificação. E ser constante no progresso de sua santificação, no buscar a Deus, no conhecer a Deus e no ser moldado por esse Deus. Que verdades importantes nós podemos guardar dessa mensagem? Eu queria que, se você não lembrar de nada do que foi dito aqui nos próximos dias da semana, que pelo menos 3 pontos importantes você possa lembrar. Primeiro, que Deus nos separa para si como sua possessão peculiar. Ele nos resgata e nos chama de dentro, do meio das nossas imundícias. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós estávamos mortos, éramos pecadores. Vivíamos por natureza como todos os demais. E Deus nos deu vida, nos vivificou. Ele nos vivificou. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Segundo, que Deus nos deu o seu Espírito Santo para que fôssemos
capacitados a distinguir entre santidade e impureza. Ninguém que tem o Espírito Santo se ache culpado ou argumente dizendo: eu não sabia que era errado. O Espírito Santo nos convence do juízo de Deus, da podridão dos nossos pecados e nos habilita a conhecermos mais e mais da sua palavra. Uma vez que temos o Espírito Santo do Senhor, nós somos capacitados a distinguir entre impureza e santidade. Em terceiro lugar, que Deus nos chama à progressiva santidade, pois aqueles que são habitados pelo Espírito Santo têm um testemunho muito diferente selado em seus corações. Tem prazer e contentamento em fazer a vontade do Senhor. Não precisa inclinar o seu coração aos prazeres e rudimentos desse mundo. Não precisa inclinar o seu coração à prostituição do tempo presente, aos valores dessa geração perdida e pervertida, porque pode encontrar prazer e alegria no Senhor e em sua obediência. Baxter escreve que prazer em Deus é a saúde da sua alma. Se temos prazer em Deus, nossa alma será saudável. E continua Baxter dizendo: essa é a chave da adoração aceitável. Deus não está satisfeito, nem nós somos renovados por uma obediência repleta de tarefas, mas isenta de prazer. Prazer em Deus mantém a nossa alma saudável. Contentamento no Senhor nos mantém firmes num processo de progressiva comunhão com o Senhor, conhecimento do Senhor, intimidade com o Senhor e santificação. Que busquemos, uma vez conscientes de que Deus operou em nós o milagre da vivificação. Conscientes de que Deus colocou em nós o seu Espírito habilitador, capacitador. E que Deus nos chama à progressiva santidade. Isso quer dizer que nós devemos ser continuamente moldados ao caráter de Cristo. Continuamente capazes de refletir as características daquele que nos chamou, que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E isso não sem prazer. Isso com prazer e com alegria. De termos o Senhor como nosso Senhor. De vermos o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E dizer, apesar de tudo nesse mundo, dos governantes desse mundo, das calamidades desse mundo, Deus continua assentado no seu alto e sublime trono. E louvado seja o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Cantavam então os anjos naquele momento. Santo, santo, santo é o Senhor. Assim como deve ser a sua igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele possa aplicar aos nossos corações a sua palavra. Que possa nos moldar em conformidade com ela. E que nós possamos alegremente continuar a progressiva vocação da santificação que o Espírito Santo opera em nós. Louvado seja o nome do Senhor.